Ora, viva, sejam bem-vindos. Estamos na Praça da Fundação e este é o espaço onde debatemos e onde falamos, apresentamos alguns dos livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez, um livro de João Tordo, com o título Que Nós Estamos Aqui, 12 Passos para a Recuperação, é o subtítulo. O autor, já o disse, é o escritor João Tordo. Olá, João. Boa tarde. Como é que nasceu a ideia para este misto de reportagem por um lado, por outro lado breve história dos Alcoólicos Anónimos e deste processo dos 12 Passos? Sim, boa tarde, obrigado. Olha, nasceu um bocadinho de um desejo de perceber como é que uma pessoa se salva de certas situações e como tenho histórias de família, como conheço muita gente que tem processos interessantes de recuperação, achei que podia investigar e que podia perceber, sobretudo, em que medida é que isto tem uma origem, não é? E depois percebi que a origem estava nos Estados Unidos nos anos 30, portanto não faz ainda 100 anos, é um processo relativamente recente. E também me interessava muito o lado espiritual desta empreitada, ou seja, porque é que uma espécie de fé que não é religiosa e que não tem nada a ver com cânones, nem com figuras de mártires, nem com transcendências, pode salvar alguém que está dependente de uma substância, não é? Seja o álcool, as drogas, etc. Esse lado espiritual interessava-me bastante. Nos seus livros, algumas personagens à deriva, nos livros mais recentes, sobretudo, terá alguma coisa a ver com esse interesse por esta temática ou, pelo contrário, foi o facto disso estar nos livros e de ter aparecido na ficção que depois veio a despoltar o interesse na pesquisa deste... Foram as duas coisas que são interdependentes, acho eu, não é? O facto de também eu, por vezes, no processo de escrita e na minha vida pessoal, sentir que precisava de uma espécie de amparo, não é? E muitas vezes observar, não só na ficção escrita, mas na ficção visual, por alguma razão interessava-me muito aquele tipo de ambiente que só acontece quando as pessoas se juntam numa espécie de comunhão espiritual. À procura de qualquer coisa que não é visível, que não está aqui. Uma espécie de irmandade. Sim, as irmandades a mim interessavam muito. E mesmo quando fraternidade. Sim, quando vi isso em filmes, quando li em livros, quando li acerca dessa experiência de comunhão, aquilo fascinava-me. E não sei porquê, quer dizer, sei, mas no fundo acho que por ter crescido com uma educação fundamentalmente laica e quase agnóstica, sem qualquer contacto com a religião, pessoas como eu, que tenho um tipo de vulnerabilidade muito acentuada, passei a minha vida toda à procura de uma certa ligação, e essa ligação, estranhamente, não surge na solidão, não surge nos processos contemplativos, surge em comunhão com outras pessoas. O encontro. Sim, por exemplo, eu recentemente, há cerca de 6 meses, um ano, comecei a cantar num coro. E a experiência é um bocadinho idêntica. É um processo de comunhão em que nós somos apenas uma pequena parte de um todo, que funciona só quando as partes estão todas interligadas. E esses processos a mim fascinam, porque a espiritualidade nasce dessa partilha. Não nasce de eu estar sozinho com a minha própria cabeça, com os meus raciocínios. Nasce dessa partilha. Um dos aspectos centrais deste livro é o programa dos 12 Passos, o célebre programa dos 12 Passos, criado nos anos 30 do século passado por Bill Wilson, um alcoólico norte-americano que superou a dependência e que cofundou os Alcoólicos Anónimos. Este programa hoje tem dezenas de variantes, Centenas, para todo o tipo de centenas, para todo o tipo de adições, de dependências, e tem a particularidade de não ter uma gênese científica. Para esta conversa, o João Tordo convidou o médico e psicoterapeuta Francisco Henriques, que é justamente um especialista nesta área dos comportamentos aditivos. Bem-vindo. E é também, digamos assim, personagem do livro do João Tordo. E como forma de apresentação, já agora permitam-me que cite uma passagem do texto em que
é referido em várias passagens, mas a certa altura é descrito desta forma: estamos sentados num gabinete dentro do Hospital Júlio de Matos, numa manhã de inverno. Há alguma coisa em Francisco Henriques que é profundamente compassiva e ao mesmo tempo extremamente racional. Uma combinação difícil, conseguida à custa de décadas a tratar esta doença. É um homem gentil, educado e de sorriso generoso. Ao mesmo tempo consigo imaginá-lo a ter mão firme com os adictos em negação. Ora, Dr. Francisco Henriques reconhece-se neste retrato a compaixão e a mão firme que o João Tordo encontrou em si. João. De facto, este livro foi uma maravilha para mim. A compaixão e a mão firme têm de andar juntas no tratamento de casos de adição? Tem. A empatia, a compaixão, o calçar os sapatos do outro, perceber o outro, é fundamental. É a contraproposta. Se este caminho não resulta, na tal balança, de um lado o álcool, do outro lado voltar a ter uma vida saudável, há ali um momento em que a pessoa tem que tomar uma decisão firme. Eu não quero mais isto. Às vezes não sei ainda o que é que eu quero. Mas é nesse processo de transformação que entra esta via espiritual que o João tão bem retratou nesse livro, e que é aquilo que faz que os AAs tenham esse papel muito particular. É um programa espiritual, não sendo um programa religioso, e a ferramenta dos AAs é a partilha. Dos AAs e dos NAs. Não sei que outros acrónimos é que haverá. Famílias anónimas, anónimas, comedores anónimos. Comedores anónimos? Sim, fumadores anónimos, etc. Comedores que as pessoas têm a compulsão da comida. A compulsão da comida, que é muito comum, aliás. É fácil de perceber. Quando eu faço uma coisa de forma obsessiva e compulsiva, ela torna-se num processo aditivo. Portanto, se eu como de forma obsessiva e compulsiva, é um problema. Ou se eu frequento os ecrãs, os sites de forma obsessiva compulsiva, pode-se transformar num processo aditivo, baseado naquilo que é o prazer imediato e depois o sofrimento futuro. Antes de falarmos da doença, falemos dos doentes. É possível estabelecer, João, um retrato robô das pessoas especialmente vulneráveis aos comportamentos aditivos, que algumas delas foram entrevistadas por si para este livro? Não é possível fazer um retrato robô. Eu entrevistei cerca de 12 ou 13 pessoas, das quais julgo que 6 aparecem no livro, porque houve entrevistas que, enfim, nas quais repetiam as ideias. Sim. E, portanto, achei que não valia a pena, e depois o livro também teve que ser muito reduzido para focar apenas... Pedro B, Jaime T, Júlio Q... Sim, tudo pessoas... Sónia A. Pessoas anónimas. Sim. Não se consegue, mas o que se consegue é do meu ponto de vista, perceber que há uma raiz comum, como dizia o Dr. Francisco Henriques, que tem a ver com esse lado obsessivo da pessoa que não consegue parar pelos seus próprios meios. E essa experiência, aliás, no livro surge retratada na forma do próprio Bill Wilson, por exemplo, que ao fim de anos e anos de dependências estava internado, não é, no Towns Hospital de Nova Iorque, e estava no fim da linha, o que se chama fundo do poço. Né? E ao chegar ao fundo do poço teve a sua primeira e única, aparentemente, experiência espiritual, quando finalmente se rendeu e pediu ajuda a Deus. Sendo Deus uma entidade que pode ser chamada de Deus, mas pode ser chamado vida ou universo, enfim, tudo aquilo que não algo seja a sua vontade. Está para lá do seu controlo. Algo que não seja a sua vontade própria naquele momento, que está toda direcionada para a bebida, não é? Eu quero beber mais quer dizer, bebo porque tenho problemas porque bebo. Esse é o princípio do... Sim, o Henriques me disse uma vez e fez-me esse sentido. Já vamos falar desse método depois. Acho que não se pode fazer um retrato robô, mas consegue-se perceber que um adicto em recuperação tem um momento de epifania no qual toma a decisão e depois será uma decisão para a vida inteira, se ele o quiser, de deixar aquele consumo, aquele comportamento. E isso pode ser o princípio de um novo caminho de vida e de um novo sentido de vida. O Bill Wilson tem, aliás, a história engraçada, que eu acho que está no livro, em que ele tem essa experiência espiritual e de repente acorda no dia seguinte e sente-se melhor do que em anos. E o médico chega ao quarto e pergunta: então
e o Bill diz-lhe: Sr. doutor, eu de repente sinto-me bem, diga-me o que é que está a passar, explique-me, etc. E o médico responde: olha, eu não faço ideia o que é que está a passar consigo, mas seja o que for, deixe estar, porque está muito melhor hoje do que estava ontem. Esse é o princípio. A investigação científica que se fez, entretanto, desde os anos 30 e desde esta experiência que levou depois à generalização dos anónimos todos, seja dos comedores, seja dos alcoólicos, já permite perceber, de alguma forma, que mecanismo é este que está na base justamente desta vontade que de repente se vai buscar, não se sabe onde? Eu punha as coisas de outra maneira. A terceira geração das psicoterapias cognitivo-comportamentais, uma delas chama-se ACT, Acceptance and Commitment Therapy, a terapia da aceitação e do compromisso. E é isso que os descobriram em 1935. Descobriram por meios não científicos. Através da partilha desta descoberta, aceitar que eu tenho esta doença, aceitar que eu sou incapaz, é o primeiro dos passos, sou impotente para controlar o álcool, e depois o compromisso com a mudança. E os 12 passos, o primeiro fala do problema, mas os outros 11 falam da solução. E as diversas fases da solução, que têm comportamentos, mudanças comportamentais, mudanças cognitivas, e isso estaria muito dentro de toda a linha cognitiva comportamental, envolvendo a família, na reparação de danos do 8º e 9º passo, quando na altura ainda não havia terapias familiares sistémicas, mas já apareceram nessa altura o Al-Anon e as famílias anónimas. Portanto, em que de facto o problema do álcool não era individual, era toda a família está afetada. E isso foi reconhecido logo no próprio livro azul, logo de início. Que é o livro fundador. Sim, é o único livro, a única alteração que teve foi depois nas histórias. O livro tem uma primeira parte sobre o programa dos AS, como é que surgiu e como é que funciona, e depois tem várias partilhas que variam de edição. Esse livro foi escrito por Bill Wilson? Foi uma espécie de crise de escrita coletiva. Foi ele que escreveu o livro, mas era um livro partilhado, sim, em que as pessoas davam as suas opiniões, ele voltava a reescrever. Portanto, havia essa partilha. Quantos foi escrito... eram na origem os alcoólicos anónimos? Quando isso foi escrito, havia cerca de 100 pessoas em recuperação. E, portanto, foi através da experiência dessas pessoas que o livro é escrito. E o livro é escrito, os 12 passos são escritos no passado. Viemos a acreditar, admitimos que somos impotentes, decidimos entregar, portanto, é essa referência. Por outro lado, os AS, quando surgem em 1935, não havia grandes tratamentos para o alcoolismo. De facto, havia a psicanálise, havia o comportamentalismo puro e duro, não havia grandes alternativas. Havia já o reconhecimento social de que era um problema ou ainda era um problema mais ou menos... Era moral, havia a abordagem moral, que isto é um problema de falta de força de vontade, umas pessoas fracas. Aliás, no século XVIII havia um instrumento de tortura para tratar alcoólicos. Sim? Não sabia. Que esteve aqui em Portugal na exposição dos instrumentos de tortura no Palácio de Galveias, que há uns anos, e que eu comprei o catálogo e tenho lá... Já agora, que tortura é que... Era uma espécie de barril, meio barril, um buraco em cima em que a pessoa tinha que andar na rua e eram atiradas coisas contra a pessoa. Era uma variante do Alcatrão e Penas, não é? do Velho Oeste. E os AS vão descobrindo esse caminho. Portanto, as terapias cognitivo-comportamentais vêm depois, as sistémicas, por exemplo, a terapia racional e emotiva de Ellis, que é de 1953, tem uma terapia que tem que mudar cognições e mudar comportamentos. E mudando, fazendo essa mudança espiritual, o Ellis era cognitiva comportamental, a pessoa consegue encontrar solução onde antes não havia. O João pôde acompanhar algumas sessões dos Alcoólicos Anónimos para conhecer melhor o fenómeno, ou isso é totalmente vedado? É vedado. Não há possibilidade de se estar em sessões dos Alcoólicos Anónimos, a menos que seja que se queira estar em recuperação, ou seja, porque o único requisito é o desejo de parar, ou
fazer-se parte dessa família. Não é? Portanto, isto porque os Alcoólicos Anónimos não há muita divulgação, não há muita exposição, não há reportagens, não há uma mediatização desse tipo de sessões que imagino que seriam chamativas até do ponto de vista mediático. Pois, mas sim, justamente por isso, porque é um programa que funciona, quer dizer, não funciona por ser publicitado, funciona por uma espécie de atração entre os membros. De um tipo que ainda está a beber, por exemplo, quer dizer, conhecer uma pessoa que está no programa e de repente perceber, olha, aquilo que este tipo tem, eu quero ter para mim, não é? Quero ter sobriedade, quero ter uma vida. Uma pessoa que põe em prática o 12º passo. O 12º passo, sim. Que é chamar aqueles que têm o problema e depois ainda que se fale muito do programa em literatura, vária, em filmes, em séries, pronto, enfim, em livros, etc., é recomendável até que os membros possam manter o seu anonimato e até que devam manter o seu... Sim. Pronto, portanto não há publicidade nesse sentido, porque o programa tem as tradições muito bem feitas e muito bem pensadas para que o programa não se torne num propósito comercial, não é? Financeiro, que muito facilmente se tornaria caso saísse das mãos das pessoas que o servem, que são todas aditos em recuperação. De que modo é que estas sessões e estes grupos dos Alcoólicos Anónimos se conjugam com uma ajuda a uma intervenção mais especializada, como é a sua numa clínica? Há uma citação que o João tem. Se a única ferramenta que eu tenho é um martelo, para mim todos os problemas são pregos. Eu adoro esta citação, eu aprendi com o John Burns, que é um teórico da terapia familiar sistémica e os 12 passos. Portanto, são necessários vários instrumentos. Exato. O A é uma ferramenta. O A é uma ferramenta. As intervenções cognitivo-comportamentais são outras, a dinâmica com a família é outra. Numa fase tardia da recuperação, se a pessoa quer entrar num processo de autoconhecimento, fazer psicanálise ou outras terapias, são outras ferramentas. E os A's são uma ferramenta. Portanto, não se opõem. Porque houve uma altura que na comunidade científica havia a discussão do A ser uma coisa irracional a contrapor à racionalidade do modelo. O A não é racional nem irracional. O A é um programa espiritual que tem uma ferramenta muito específica, é a partilha, e que não substitui outras intervenções profissionais. Portanto, o ideal é termos uma filosofia e uma equipa multidisciplinar, com várias intervenções. Quando diz espiritual, ocorre a ideia de que há qualquer coisa de metafísico, de não concreto nestas sessões. O que é que quer dizer exatamente com um programa espiritual? Recordava-me de um autor, o Viktor Frankl, que foi um prisioneiro da Segunda Guerra Mundial, era psiquiatra e neurologista, e que escreveu um livro que se chama O Homem à Procura de Sentido. Que foi pessoas que sobreviveram ao campo de concentração, ele sobreviveu e escreve sobre essas experiências. E ele fala das pessoas que tinham um objetivo na vida, que tinham alguma coisa que as mantinha e que os ajudava a lidar com o sofrimento. E é isso que nos Alcoólicos Anónimos... Quando as pessoas estão no fundo do poço, o João também caracterizou muito bem, lá no fundo não têm nada, perderam as referências todas, o voltar a encontrar um sentido para a vida, um objetivo de vida, é que é essa dinâmica espiritual. Não tem a ver com uma questão religiosa, mas é a pessoa voltar a encontrar um sentido. Por outro lado, nós sabemos que os químicos atuam nos sistemas de prazer, nas zonas de sistemas de prazer do cérebro. Se eu estimulo o sistema de prazer do cérebro com álcool e de repente tiro o álcool, eu preciso de arranjar formas de estimular, formas saudáveis, uma compensação para estimular o cérebro. Sim, o prazer saudável, como se chama, não é? E quando eu volto a ter prazeres saudáveis, quer no relacionamento com os amigos, quer com as pessoas, quer com o trabalho, eu vou começar a reconstruir essa nova vida. Das experiências... Desculpa, Carlos, há uma ideia interessante também que está expressa num volume de um escritor inglês, William James, e ele descreve mais ou menos bem o que é esta experiência espiritual usando uma pequena metáfora de um tipo que está num precipício, que está agarrado a um ramo de árvore. E ele diz às tantas, mas olha,
a experiência espiritual é tu largares o ramo de árvore e caíres 15 centímetros para uma coisa que esteja junto à rocha, não é? E percebes que não caíste por completo do penhasco. Exato, a falésia do abismo. Basicamente, o que me parece que os AD podem dar, ou podem dar a alguém que pratica o programa, é uma confiança de, tipo, larga o ramo. Não precisas estar agarrado ao ramo porque nós estamos cá para te segurar. Não é? Uma espécie de rede de segurança. Sendo que um adito será sempre alguém que tem uma necessidade muito fixa de controle e muito grande de controle, que a substância, de certo modo, atenua, não é? Porque as substâncias são apenas algo que surge por cima de uma patologia que já estava existente. Não é? Portanto, uma pessoa usa as substâncias para tapar aquele buraco que não consegue tapar de outra maneira. E esse buraco, normalmente, está relacionado com uma necessidade enorme de controle da sua vida, dos outros, enfim, do mundo. Não é? E há uma referência que surge no livro do Zaha que fala disto. Diz que nós podemos ser humanos, mas que não somos Deus. E, portanto, esta ideia de não seres Deus significa larga o ramo. Porque nós estamos aqui para te amparar, não vais cair. Exato, não Deus. E, portanto, eu acho que esse sentido espiritual, que não tem necessariamente que ser religioso, embora, enfim, para certas pessoas seja religioso. Originalmente era religioso, no livro do Wilson. Era quando havia 6 passos só, porque estava ligado ao grupo de Oxford nessa altura. E o grupo de Oxford, que foi formado em 1928, creio eu, por um amigo do Bill, que se chamava Abbey, que foi o tipo, aliás, que lhe recomendou a conversão espiritual ou religiosa como solução para o problema da dependência. O Bill, como era um tipo esperto, cedo percebeu que se aquilo fosse um grupo religioso, que só ia admitir pessoas que estivessem ligadas à religião, e ele queria que toda a gente pudesse ter acesso à recuperação. E, portanto, transformou certas ideias, como, por exemplo, rezámos junto à cama, de joelhos, etc. E isso foi transformado em, oramos, pronto. E não interessa como é que se ora, nem se esse Deus é religioso, nem se está junto à cama de joelhos, nem se estás de pé, etc. E, portanto, essa universalidade que o Bill deu ao programa também nasceu do facto de ele ser um tipo profundamente compassivo, ou que ganhou uma compaixão enorme pelos seus próprios defeitos, pela sua doença, pelo facto de ele ser o cofundador de algo do qual ele também sofria. O Bill Wilson dizia ali neste livro que a autopiedade e a intolerância são os 2 maiores inimigos dos alcoólicos anónimos, dos alcoólicos em processo de recuperação. Como é que esses comportamentos se manifestam no tratamento, doutora Francisca Henrique? Quando a pessoa tem um comportamento absolutamente de deixar a família para trás, deixar o emprego, estar completamente obcecado por álcool e por drogas, tem que arranjar alguma forma de perceber isso, que este comportamento é normal. E então muitas vezes tenta encontrar justificações para esse comportamento. É por causa da minha mulher, por causa do patrão, por causa do Covid, por causa de... Tudo, quer dizer, para evitar, até que há um momento em que a pessoa percebe que, de facto, nós começamos a beber porque temos problemas psicológicos, ou com um alívio psicológico, mas ficamos dependentes por razões biológicas. E, portanto, a partir do momento em que eu percebo que eu não consigo mudar o passado, nem consigo mudar isso, percebo que eu posso mudar-me a mim, primeiro parando de beber e depois fazendo um processo de mudança, de redescoberta de sentido e de um novo projeto de vida. Isso explica a autopiedade e a intolerância. A intolerância a quê? A intolerância é quando eu tenho uma descoberta e quero aplicar a ferramenta, o martelo a toda a gente. E tenho que ter a humildade de perceber. Portanto, já no processo de recuperação, sim, há uma ortodoxia que se estabelece na relação com os outros alcoólicos. Nisso é muito, muito claro. Contra as ortodoxias. Sim. O programa dos 12 passos, que não tem a tal gênese científica e que, digamos que precedeu depois, em alguns aspectos, evoluções de conhecimento científico, como é que se conjuga com outro tipo de dependências? Ou seja, começou por ser para os alcoólicos em recuperação, pode aplicar-se
Há um padrão nos vários tipos de dependências que permite que seja eficaz também além outro tipo das de questões específicas, quer álcool, quer drogas, quer comportamentos aditivos. Há uma abordagem que é da medicina da adição, que é uma subespecialidade que existe nos Estados Unidos, em que o problema é visto como um processo aditivo. Independentemente do químico, da droga, ser álcool, uma droga legal ou ser uma droga ilegal, ou ser um comportamento, é o processo aditivos. E nesse processo aditivo que nós temos que perceber é que a característica dos processos aditivos é o prazer imediato, ou o alívio imediato do sofrimento, que vai trazer problemas futuros, que têm consequências no futuro. Portanto, é o prazer imediato e o sofrimento no futuro. Portanto, a pergunta que nós temos que fazer em relação a um determinado comportamento é perceber se aquele comportamento que me está a dar prazer agora, qual é o preço que eu pago. Se há um preço a pagar, eu tenho que pensar que isto pode ser um comportamento ou um processo de consumo de químicos aditivo. Sim, e um problema, portanto. E passar a ser um problema. Das experiências que o João Tordo partilhou, ou melhor, que partilharam consigo no processo de escrita deste livro, de preparação do livro, o que mais o impressionou? Eu acho que a parte que mais me impressiona é a capacidade que as pessoas que estão em recuperação têm de perceber que, para já, é um ato de uma enorme coragem, porque não só implica parar com o consumo de uma substância que nos alimenta, não é? Que é quase a gasolina das pessoas que estão agarradas, intoxicadas, não é? É um processo de uma enorme coragem. Depois, é um processo que também implica uma pessoa olhar-se ao espelho e ver os seus defeitos de caráter. Por exemplo, o quarto e o quinto passo são passos muito fortes no sentido em que são inventários de todas as nossas qualidades, defeitos, etc. E o quinto passo é a confissão desse inventário, que também é um processo bastante doloroso, mas que é uma espécie de purga, quase. Não é? Mas tenho a sensação que a coisa que mais me impressiona mesmo é o facto das pessoas que estão em recuperação conseguirem, às tantas, ter a compaixão de perceber que o processo é tipo apenas delas. E as pessoas que conseguem não impor o processo às outras, dizer, olha, é assim que deves fazer, etc., isto está certo, isto está errado, e começam a sentir-se confortáveis numa zona de sombra em que não há certo e errado. Há apenas aquilo que eu estou a fazer para me sentir bem comigo, não é? E com os outros, sem ter que impor isso aos outros. Isso parece-me a grande conquista espiritual, não é? Que tem a ver não com tornar-me um tipo extremamente religioso ou muito dogmático ou ortodoxo, ou andar a tentar tirar as minhas crenças por cima dos outros, mas perceber que uma das coisas mais importantes é eu pensar, olha o que me custou mudar. Olha o que me custou mudar. Leva anos e anos e anos e uma pessoa muda um bocadinho de cada vez, não é? Portanto, se me custou mudar, se foi preciso passar por tanta coisa para poder mudar, como é que eu posso pensar que consigo mudar os outros? Não consigo. E, portanto, a única coisa que eu posso fazer é partilhar a minha experiência. E quando partilho a minha experiência sem essa imposição, estou a usar a ferramenta espiritual deste programa. É nessa partilha que reside, digamos, o segredo, se há segredo, neste processo. O livro chama-se Que Nós Estamos Aqui. Remete para uma oração, para qualquer coisa que é também partilhada normalmente no fim das sessões, tanto quanto percebi, não é? É uma frase que se diz no fim das sessões, que diz qualquer coisa como rezamos pela pessoa que sofre ainda, para o que não encontrou o nosso bom, enfim, este nosso modo de vida, e rezamos que nós estamos aqui. E os que não sabem que nós estamos aqui. Exato. Pronto, é isso. Os alcoólicos recuperados depois continuam a ir às reuniões dos alcoólicos anónimos, ou apesar de toda essa irmandade
depois vai-se atenuando. Depende, eu falei com pessoas que usaram as reuniões durante 4, 5 anos, por exemplo, que é o que se chama o período das pessoas recém-chegadas, não é? E depois, a partir de uma certa altura, com a vida estruturada, etc., se calhar fazem uma reunião de vez em quando. Há pessoas que ao fim de 10, 15 e 20 anos fazem reuniões diárias e, portanto, depende de como cada um se sente melhor. Não há uma fórmula. E isso é o que é encantador neste programa, é que não há uma fórmula. Não, quer dizer, há os 12 passos, obviamente, que convém olhar para eles e convém perceber que estão lá, mas a partir daí, cada um é livre de fazer como quiser. Vamos então aos 12 passos. Talvez possamos olhar um por um e ver como é que eles depois têm tradução do ponto de vista clínico, não é? O primeiro é: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que as nossas vidas se tinham tornado ingovernáveis. Portanto, já falámos dele aqui, não é? É o momento em que se reconhece que se tem um problema. E é um paradoxo. É quando eu admito que sou impotente para controlar o álcool, é que eu posso recuperar a minha vida. Portanto, que é exatamente o que é que toda a gente diz a um dependente. É pá, controla-te, não bebas, não estragues a festa, bebe só 2 copos, faz como eu, bebe 2 copos. E o dependente está constantemente a querer controlar o álcool para não ceder. E há uma altura que, quando faz o primeiro passo, é essa impotência. Eu não consigo controlar o álcool, a minha vida está ingovernável. Portanto, eu deixo de querer controlar o álcool, portanto, admito que sou impotente, quero a minha vida de volta. Portanto, esse é o ponto fulcral da mudança. Das histórias com que contactou, normalmente isso é feito com uma ajuda externa ou o próprio, à maneira do Bill Wilson, consegue uma epifania? O que é que será mais comum? Bom, eu acho que chegar ao ponto em que chegou o Bill Wilson, se calhar foi necessário para a Fundação, não é? Hoje em dia temos outros métodos e temos outra alerta para a situação e, portanto, as pessoas não precisam de chegar àquele ponto de já estarem internadas pela 9ª vez, que era o caso do Bill Wilson, para perceberem que tem um problema, não é? Portanto, eu acho que depende muito. Há pessoas que são levadas pela família, há pessoas que entram pelos seus próprios pés, porque já não aguentam mais e porque percebem que a sua vida está totalmente desgovernada e que não são capazes de viver sem aquela substância. Mas eu acho que grande parte dos processos, se eu for ver as entrevistas que fiz, talvez 7 das 12 são pessoas que passaram por centros de tratamento e clínicas de recuperação. E que depois precisaram Bom, há certas clínicas que estão associadas ao processo dos passos, não é? Dos AA, não sei quais exatamente, mas penso que o Dr. Francisco será mais hábil nessa matéria, mas há clínicas que já direcionam as pessoas para depois, na manutenção da sua recuperação, irem frequentando reuniões. O segundo passo: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos nos poderia restituir a sanidade. Não há aqui uma redundância com o primeiro? Primeiro passo, eu tenho um problema. É o reconhecimento. Eu tenho um problema. Segundo passo, a minha maneira não resultou. Eu tento, esperneio, faço, reduzo, mudo de bebida. Poder superior, portanto. Assim, a necessidade de invocação de qualquer coisa. Eu sozinho não consigo. Exato. E o terceiro passo é: ajudem-me. Digam-me o que é que eu tenho que fazer. Decidimos entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus. Como o concebíamos? Pode ser o grupo, por exemplo. Deus, nesse sentido de um poder superior, pode ser o grupo, a família, o terapeuta, enfim, as pessoas que dizem: olha, faz assim. Neste momento, tu precisas de ajuda. Estás impotente para governar a tua própria vida. Que algo durante algum tempo, sim, durante algum tempo, deixa que nós te ajudemos. Larga o ramo. Larga o ramo. Larga a tua vontade própria porque neste momento não estás capaz e, portanto, precisas de reaprender. E nas humildade é tramada, não é? As pessoas sabem em que passo é que estão? Não, a sensação que eu tenho é que nas sessões... Isto é uma coisa genérica ou é como os cintos do Karaté em que se tem... Cinto castanho, quinto passo. Sim. No livro, que eu conheço relativamente bem, o processo é indicado pelo Bill ao longo de cerca de 30 páginas. Sim, mas a prática concreta... How It Works. Na prática concreta, as pessoas normalmente dizem que estão no quarto passo? Se dizem, as pessoas... O processo costuma ser este. Portanto, chegar à recuperação, não é? Entrar nas salas, passar uns meses a perceber como é que aquilo funciona, porque esta linguagem não é fácil, não é? Para ninguém. E eu próprio tive muita dificuldade em percebê-la. Arranjar um padrinho,
no caso dos homens, ou uma madrinha no caso das mulheres, que é o que em inglês faz o padrinho ou a madrinha? Se chama sponsor, guia a pessoa pelos passos. Guia a pessoa pelos passos e ajuda no dia-a-dia. Portanto, é alguém que tem que já estar no 12º passo para fazer isso? Não, é alguém que tem que ter alguma experiência do programa. Há pessoas que têm padrinhos com mais 10 anos de recuperação que eles, 20, e há pessoas que têm padrinhos com mais 1 ano de recuperação, mas que já estão dentro do processo e que conhecem mais ou menos, que conhecem a literatura que está relacionada com o DA, que é uma espécie de base, não é? Quer dizer, muito fundamental para se perceber como é que funciona o programa. Convém a qualquer pessoa que esteja neste programa e que o pratique regularmente ler o livro, porque ter um faz parte do processo. Traz. Quarto passo, fizemos sem medo um minucioso inventário moral de nós mesmos. Este começa a ser já daqueles mais duros, porque é mais introspectivo, não? É. No fundo, quem sou eu? Sim. Como é que, com essa questão do álcool, quem sou eu? Quais são as minhas características? O tinha dito há bocado, a análise dos defeitos de caráter, das virtudes, os pontos fracos, os pontos fortes. Portanto, no fundo é fazer uma boa história de mim mesmo. E isso faz-se perante os outros nas reuniões? Não, no quarto passo é feito individualmente, com a ajuda do sponsor, do padrinho. O quinto passo é partilhar a minha história com outra pessoa. O quinto passo, admitimos perante Deus, perante nós próprios e perante outro ser humano, a natureza exata dos nossos erros. Perante outro ser humano será o padrinho, normalmente. É o padrinho. Sim, ou a madrinha. Não é ainda no grupo. No grupo não se costuma... Quer dizer, penso que não se partilha o quarto passo. Neste caso já estamos no quinto. O quinto é partilhado com a própria pessoa, com Deus, que será essa entidade que nós não sabemos exatamente o que é, mas que nos está a ajudar, portanto, uma força qualquer, uma energia que nos está a levar naquela direção, e com o padrinho, obviamente. Depois, claro, que os defeitos de caráter, parece-me que depois também tendem a extravasar para outras áreas, e, portanto, as pessoas nas reuniões tendem a partilhar sobre os problemas que os defeitos que ainda lá estão, que já não estão relacionados com o álcool nem com as substâncias, lhes provocam noutras áreas da vida, as dificuldades que todos temos. Não é? Sexto passo, dispusemos-nos inteiramente a aceitar que Deus nos libertasse de todos estes defeitos de caráter. Este é o que em termos... O sexto e o sétimo estão os dois relacionados. Sim. Como o quarto e o quinto. Sim. Com o quarto e quinto. Portanto, o sexto é dispusemos-nos inteiramente a aceitar que Deus nos libertasse de todos estes defeitos de caráter. O sétimo é humildemente lhe pedimos que nos livrasse das nossas imperfeições. Ok, quando eu faço o quarto e quinto passo, eu descubro que afinal o problema do álcool não está resolvido. Quer dizer, eu parei de beber, mas agora eu preciso me transformar. Esse processo de continuação da mudança, de transformação progressiva, é a partir do quarto passo e do sexto passo, e depois continuar a pedir ajuda. Não me isolar, não me fechar, pelo contrário, continuar a utilizar a ajuda do poder superior, como cada um concebe. Sim. O oitavo, fizemos uma lista de todas as pessoas a quem tínhamos causado danos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Isto é... O nono... Pode ser devastador. Lê também o outro a seguir, porque são os dois associados. O nono é, fizemos reparações diretas, portanto, é já a consequência do oitavo. O oitavo é a disponibilidade para fazer isso. E o nono é, fizemos uma lista de todas as pessoas a quem tínhamos causado danos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Não. Este é o oitavo ainda, não é? Sim. E depois fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a outros. Pronto, aí é que o padrinho e as madrinhas entram em ação, porque... como ser nos filmes às vezes, não é? Em que um tipo está no programa e de repente vai tocar à porta do vizinho com quem teve uma discussão enorme durante anos, não sei o quê, e vai lá pedir desculpa. Bom, enfim, isso é o lado cómico que está associado a isto. Mas, na verdade, o que se passa é que o sexto e o sétimo passo, por exemplo, trazem uma coisa que se chama humildade, não é? Ou seja, uma pessoa perceber que não é pelos seus próprios meios, nem pela sua vontade, nem por estar a fazer imensa força, que se vai libertar desses defeitos, não é? Que é uma coisa que demora tempo, que demora anos, e a tradução
que nós temos em Portugal, que é possível, não reflete exatamente a palavra que está em inglês, que é shortcomings. E a palavra shortcomings não são exatamente os defeitos de caráter, é quase aquilo que está a mais nos nossos defeitos. Certo. Porque todos temos defeitos, todos temos, somos eguístas às vezes, somos bem, e as reparações, o problema é quando o egoísmo reconhecer isso e depois reconhecê-lo, sim, não só para consigo, mas perante os próprios... Por um lado, aceitar que os nossos defeitos só vão passar quer dizer, quando ele decidir, ele sendo o poder superior, não é? E essas reparações são feitas de acordo com aquilo que o padrinho, a madrinha, o terapeuta, etc., acharem que deve ser feito. Ou seja, não se fazem sozinhas. Uma pessoa não decide sozinha fazer reparações, porque pode estar casado de anos, mais ainda do que aqueles que já causou, por ter tido comportamentos. O 10º e o 11º também estão interligados? O 10º os últimos 3 estão ligados. Estão ligados. O 10º é continuarmos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, admitimos-lo imediatamente. É uma decorrência ainda do... Prevenção da recaída. Como? Prevenção da recaída. Quando o termo prevenção da recaída é descoberto em 1985, se teoriza sobre isso. Esse é um passo de que é necessário manter a recuperação como um processo ativo e não permitir que voltar aos mesmos comportamentos anteriores. O 11º, procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contacto consciente com Deus, como concebíamos, pedindo apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e a força para a realizar. Olha, eu acho que esse é o passo que mais me intriga, porque eu não sei exatamente e já procurei o que é que o Bill Wilson quer dizer com meditação. Porque não sei se ele se refere ao estilo de meditação que nós hoje em dia praticamos muito, a meditação sentada, a meditação budista, o mindfulness, etc. Quer dizer, a oração percebo. Percebo porque faz sentido, de acordo com o ambiente evangélico que se vivia na América nesses tempos. Agora, a meditação, eu não sei exatamente o que é, mas acho que é um dos mistérios. Do ponto de vista da psicoterapia, faz sentido? Procura do sentido da vida. Se eu sou católico e acredito em Deus, qual é o sentido da vida para mim que está no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Agora, se eu não acredito em Deus, portanto, isso não faz sentido dessa maneira. Agora, se eu toda a minha vida, ou durante vários anos da minha vida, estive absolutamente centrado no álcool e ia destruindo a minha vida toda por causa do álcool, agora eu tenho que voltar a encontrar um sentido para a vida. Aquilo do Frankl, o sentido. Está aqui presente. O 12º e último, tendo tido um despertar espiritual como resultado destes passos, procurámos levar esta mensagem a outros alcoólicos e praticar estes princípios em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, aqui é o aspecto testemunhal. Sim, o 12º passo tem muito que se lhe diga e há uma história muito gira do Bill em que ele, durante os primeiros meses em que ficou sóbrio, começou a ir aos bares ali da zona buscar os bêbados e então levava-os para casa e a mulher deles já não podia ver aqueles tipos em casa bêbados, etc. E tentava que os outros alcoólicos tivessem o mesmo tipo de experiência que ele tinha tido no hospital, aquela experiência que é espiritual, etc. E ao fim de 6 meses disto, o Bill vai ter com a mulher e diz: Lois, eu desisto, eu trago-os para casa, eu digo-lhes tudo, eu digo-lhes para terem experiência, para acreditarem em Deus, etc. E não consegui salvar um único deles. E a Lois responde: tu salvaste-te. E foi aí que o Bill percebeu: ok, então, mas eles, de facto, eu sou impotente em relação aos outros no sentido de lhes dar uma experiência espiritual, mas eu não bebi. Eu não voltei a beber. E, portanto, acho que isso é o princípio do 12º passo, que é: eu só consigo manter isto se eu der aos outros. Não é? E essa experiência é muito engraçada, porque é a mulher dele, que era só uma esposa que lhe disse: mas repara, tu não bebeste. Isto do 12º passo, por trás dos A's e do programa, além dos grupos Oxford, está o William James, que é o patriarca da psicologia, e o Carl Gustav Jung. E concretamente há um livro que se chama As Variedades de Experiência Religiosa, do William James, que curiosamente está em português, viu há pouco tempo. Na Relógio d'Água há pouco tempo. Boa tradução. Em que fala do despertar espiritual e fala da experiência espiritual.
que não tem nada a ver com alguma coisa de transcendência de divino que aconteceu com o Bill, que é, de repente, há uma mudança, um insight brutal, é, através da prática de mudança dos 12 passos, devagarinho, de fazer mudanças no cotidiano, que é um dia que a pessoa olha para trás e está liberta da obsessão e da compulsão do álcool. E o tal despertar espiritual não é nenhuma coisa divina, é eu voltar a ter paz interior e ter um projeto. Só para terminar, estamos mesmo no fim do tempo, mas podemos dizer que a ciência veio, a posteriori, validar o insight que está presente nestes 12 passos? E está tudo interligado. E vamos acrescentando valor, isso é que é importante. A recuperação de pessoas com comportamentos aditivos é uma luta diária e isso fica claro quando se começa a olhar para casos concretos e a perceber o que é que está em causa. Agradeço ao João Tordo, ao escritor João Tordo e ao Dr. Francisco Henriques os esclarecimentos sobre um drama muitas vezes silencioso que ataca muita gente. Amanhã vai estar aqui na Praça da Fundação o presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Jaime Gama, na habitual parceria com a Rádio Renascença para uma conversa moderada pelo jornalista José Pedro Frazão sobre as incertezas e os desafios geopolíticos deste tempo anómalo que estamos a viver. Então, muito boa tarde.